Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Estamos começando mais uma live de apresentação do nosso jejum de 21 dias, amém? 21 dias de jejum e oração com base na palavra de Daniel 10, 12. Já estamos no quarto dia, não é isso? Hoje é quinta-feira, quarto dia. E tem surgido muitas dúvidas, né? Tem surgido muitas dúvidas, então eu gostaria de estar falando mais um pouquinho a respeito dessa semana, onde nós estamos falando a respeito de humilhação e resposta de Deus. E muitas pessoas têm me perguntado, né? De que forma que nós nos humilhamos? O que é se humilhar na presença de Deus? O que é quebrantamento? O que é verdadeiro arrependimento? Então, eu gostaria de estar trazendo aqui um pouquinho a respeito disso hoje, para que nós venhamos, né, ficar bem alinhadinhos aqui. Só vou compartilhar aqui rapidinho. Só compartilhando aqui rapidinho. Pessoal que fica esperando, aguardando, né, a live para participar conosco. Aqui. E aqui. E aí, se você tiver algum pedido de oração, se você tiver alguma dúvida também, você já pode estar deixando aí nos comentários, amém? Que eu faço questão de estar respondendo, né? Na próxima live ou até mesmo nos comentários, tá ok? Então, vamos lá. Live compartilhada. Deixa eu colocar aqui nos status também. Prontinho. Live compartilhada, então vamos à palavra. Oh, glórias. A palavra que eu quero trazer hoje, ela tá aqui em Esdras. Só um minutinho. Esdras. Aqui mais pra cima. Aqui. Esdras 8, 21, que diz assim: Então apregoei ali um jejum, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós. Esdras 8, 21. Amém? Então, mais uma vez, em mais um livro, mais uma confirmação, e o mesmo intuito, né, da humilhação e do jejum. E aí é onde está a pergunta que não se quer calar. O que é se humilhar na presença do Senhor, né? Se humilhar na presença do Senhor, muitos entendem que você ser uma pessoa humilde é você ser uma pessoa que tem a estima baixa, uma pessoa que vai andar cabisbaixo, uma pessoa que vai ceder à vontade de qualquer situação. Mas humildade significa você ceder àquele que pode mais que você, né? É você admitir que com as suas forças humanas você não consegue chegar em lugar nenhum sozinho. Que sem apoio você é limitado, né? Nós somos assim, sem apoio nós somos limitados. Então, ser humilde é ter a capacidade de pedir ajuda a quem pode nos ajudar. E assim, se humilhar na presença do Senhor, como Daniel ele fez, né? Assim como Esdras fez e convocou esse jejum ao povo, assim como Esther fez e convocou esse jejum ao povo, assim como Daniel fez, que é o quê? Senhor, eu tenho uma causa,
eu tenho uma aflição, eu tenho um problema, eu tenho uma situação, eu tenho uma condição, né, que eu estou vivendo e eu não consigo resolver sozinho. Então você vai se humilhar, você vai pedir ao Senhor, né? A humilhação perante Deus não é algo para te denegrir, muito pelo contrário. Quando você tem a capacidade de se humilhar na presença de Deus, você também está ali exercendo a capacidade intelectual, você está demonstrando a sua inteligência espiritual, apreciando, né? E se rendendo àquele que pode intervir por nós. Amém? Humilhar também é admitir que a gente não tem controle de tudo e que a gente precisa de Deus, né? E realmente, pela nossa capacidade, a gente não tem como controlar todas as situações, né? Então, nós não somos autossuficientes, pelo contrário, nós somos dependentes de alguém. E esse alguém a qual nós dependemos é o nosso Deus, porque Ele sim pode todas as coisas. Então, quando nós jejuamos, o nosso corpo, ele vai pedir pelo alimento. Ele vai pedir pelo docinho, ele vai pedir pela carne, ele vai pedir pelas coisas que são agradáveis a nós, né? Porque nós nos viciamos, não é só o vício de drogas ilícitas ou de bebida, ou de tabaco que nos vicia, mas nós viciamos também o nosso corpo em hábitos, né, que trazem para nós uma felicidade momentânea. E quando nós abrimos mão dessa felicidade momentânea, quando nós abrimos mão desse prazer para agradar o Senhor, o Senhor, ele olha para nós, né? Ele olha para nós de uma forma diferente, né? Porque assim nós demonstramos que a nossa necessidade de Deus é maior do que a necessidade do alimento que nós ingerimos todos os dias, diariamente, a qual inclusive nós devemos agradecer ao Senhor todos os dias. Então, qual que é a atitude que nós devemos tomar diante do reconhecimento dessa dependência do Senhor? Que sem o auxílio do Senhor, nós não conseguimos resolver a nossa situação. Não sei como que você está hoje, pelo que você tem passado. E, de repente, você já se deparou assim, pensando, tô no fim da rua e essa rua não tem saída. Tô no fim do poço e ele tá alto demais para eu subir sozinha. Não tem mais jeito para mim. Mas o Senhor tá falando aqui, ó. Com o meu auxílio tem. Se você se humilhar diante de mim. Se você olhar, ao invés de olhar para si mesmo, você olhar para o alto, olhar para o Senhor. Tem jeito. Amém? O que é quebrantamento? Que é outra pergunta que me fazem bastante, né? Quebrantamento é colocar os nossos planos, os nossos sonhos e até as nossas razões debaixo da autoridade de Deus, que é o que Jesus fez no Getsêmani, como ele disse: não seja feita a minha vontade, mas não a tua. Então, se até o próprio Jesus ele colocou a vontade dele diante do Senhor, né? Em oração ali, ele se prostrou diante de Deus e ele pediu ao Senhor. Ele disse o que ele estava sentindo, ele disse quais eram os pensamentos dele, mas ele se submeteu a fazer não a vontade dele, porque pela vontade do Senhor, Jesus, ele não queria passar pela dor da cruz. Porque ele sabia o quanto ele sofreria, porque ele era 100% Deus, mas ele também naquele momento era 100% homem. Ele se destituiu da glória dele pelos nossos pecados, né? Para pagar por nós uma conta que não era dele, uma conta que era nossa. Então ele se
quebrantou ali naquela hora. O que é se quebrantar? É se entregar. Ele se entregou à vontade de Deus. Então, se você ainda não entendeu o que é ter um coração quebrantado na presença do Senhor, é um coração rendido à vontade do Senhor. E qual que é a atitude que um coração quebrantado tem? Um coração quebrantado, ele está disposto a ouvir não. Às vezes você começou esse jejum esperando que o Senhor dissesse sim para tudo que você está apresentando para Ele. E de repente, ao invés de você ver as coisas fluindo, né? De uma forma natural, caminhando para aquilo que você queria, de repente você pode estar tendo as portas mais fechadas do que antes de você começar a orar, e deve estar pensando assim, não, isso daí já é resposta de Deus, porque a palavra diz que Daniel recebeu a resposta desde o primeiro dia. A dele demorou 21 dias para chegar, mas a minha chegou hoje, já chegou no primeiro dia, e eu já entendi, né, que não é isso que Deus quer para mim. Mas o Senhor, ele pode sim estar dizendo não para você, mas para te direcionar para algo maior e algo melhor. E você sabe o que Deus não deixa quando nós buscamos na vontade dele, buscamos na presença dele uma resposta, uma direção, uma orientação? Ele não nos deixa leigos, ele não nos deixa ignorantes, ele não nos deixa sem direção. Então, o Senhor pode até estar dizendo não para as suas petições, porém, ele também não quer te deixar simplesmente só com a frustração desse não. Ele quer te direcionar para algo melhor e ele quer te mostrar isso. Então, não desista agora. São só 4 dias até agora, e eu sei que às vezes você está falando assim, nossa, mas para mim já está sendo como uma vida, já é muito torturante, mas o Senhor, ele fala assim, ó, são poucos dias para uma vida inteira que eu posso mudar para você, para mim e para você, amém? Então Deus, ele quer mudar você de direção, se ele vê que você está errado. Ele quer te reposicionar, ele quer recalcular a sua rota, ele quer te colocar novamente no centro da vontade dele. Porque de repente você chegou nessa situação porque por algum motivo você tomou algumas decisões erradas que te tiraram do centro da vontade de Deus. Mas o Senhor está falando assim, hoje eu quero recalcular a sua rota. Hoje eu quero te colocar no centro da minha vontade, e para te colocar no centro da minha vontade, eu vou permitir que algumas coisas que não te agradam aconteçam, mas eu só quero que você confie em mim. Entrega verdadeiramente a sua vontade ao Senhor. Quebrante-se verdadeiramente na presença do Senhor, que Ele vai fazer o que é melhor por nós. Amém? Se humilhar diante do Senhor também é confessar e se arrepender, né, dos nossos maus caminhos, como nós vimos essa manhã lá em 2 Crônicas 7,14, né, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a vossa terra. Amém? Não tem como nós sermos humildes diante de Deus sem transparência. Sim, vou falar de novo da sinceridade com Deus. Vou falar de novo, mais uma vez, e quantas vezes forem necessárias. Porque se humilhar envolve confessar as nossas falhas e as nossas culpas. E como o presbítero Paulo falou, né, na live de antes de ontem, sem arrumar desculpas, porque nós somos apressados em arrumar desculpas para aquilo que a gente faz de errado. Então é simplesmente admitir, errei mesmo e não quero continuar no erro. E eu preciso da sua ajuda para mudar, Senhor, porque o Senhor, ele sabe que sozinho nós não conseguimos nada. Que sozinho nós não conseguimos a transformação que nós verdadeiramente necessitamos. Nós somos falhos e por isso que nós estamos aqui nessa terra ainda. Porque quando nós formos perfeitos, o Senhor, ele vai nos levar para o lado dele novamente. Então, qual que é o ato, qual que é a atitude que nós devemos tomar diante disso? Lavar a alma,
lavar nossa alma diante de Deus e reconhecer que sem a graça dele, nós não somos nada e nem ninguém. Dizendo a ele: Senhor, eu pequei, eu errei e eu preciso da tua misericórdia para mudar. Essa é a chave. Essa é a receita maravilhosa que... Não vou falar que ninguém te conta não, porque muita gente já te contou isso, mas às vezes você simplesmente quis fechar os teus ouvidos porque você queria algo mais fácil, né? De repente você queria o sacrifício de outro, mas o sacrifício de outro já foi feito, que foi de Jesus por mim e por você. E agora é a nossa hora, né, de fazer o mínimo, porque para quem já nos deu o máximo, para quem já nos deu o seu melhor. Então, diante disso, reconheça a grandeza de Deus. Você já tem noção, a percepção do quanto Deus é grande na nossa vida? Às vezes você pode até falar assim: Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas porque você já ouviu outras pessoas repetindo e às vezes você não sabe explicar, ou você quer simplesmente falar uma frase bonitinha, né? Às vezes de gratidão, mas você já realmente parou para prestar atenção na grandeza de Deus na nossa vida? O quanto ele é grande, o quanto ele é soberano, o quanto ele é poderoso nas nossas vidas? Já parou para pensar nisso? Aqui, eu fiz até uma anotação aqui que diz assim, ó: a humildade nasce quando olhamos para quem Deus é e percebemos quão pequenos somos, mas quão amados fomos por Ele. Olha que lindo isso, olha que tremendo. Desde o início eu tenho dito, às vezes você veio até o Senhor pelo que Ele pode te fazer, porque Ele pode nos fazer. Mas Ele não te quer somente por isso. Ele te quer por quem Ele é, para que você venha entender que por mais que o mundo te decepcione, por mais que as pessoas que você ama te decepcionem, Ele é um Deus que não nos decepciona jamais. E Ele nos ama de tal maneira. Presta atenção nessa grandeza, se é ou não é o ato de alguém que nos ama tanto, ao ponto de dar o teu filho unigênito, simplesmente para que nós venhamos crer, só para que a gente venha crer. Por amor a nós, Ele deu o seu filho unigênito, seu filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor, Ele não quer simplesmente suprir as suas necessidades terrenas e momentâneas. Ele quer para ti, para mim, para você, uma eternidade, a plenitude da vitória de Deus, para viver ao lado dele. E por que Deus valoriza tanto quem é humilde? Lá em Tiago 4,6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Todos os nossos questionamentos, todas as nossas dúvidas são respondidas pela própria palavra. Eu não preciso aqui inventar fase de efeito e não preciso aqui inventar coisas maravilhosas para te falar, porque já está tudo aqui na palavra. O orgulho, ele luta, o orgulho, ele luta com as próprias mãos, e por isso que Deus... O orgulhoso luta com as próprias mãos, e é por isso que Deus deixa que ele venha lutar sozinho. Então, quando aqui a palavra ela vem dizer que Deus resiste aos soberbos, ele está falando das pessoas orgulhosas, das pessoas que não atribuem ao Senhor a sua resistência, a sua força e a necessidade de vida, né? Mas aos humildes ele dá graça. Então é isso que o Senhor ele está fazendo sobre a mim e sobre a sua vida durante esse jejum. Ele está nos dando graça para nós resistirmos até o fim e permanecer debaixo dessa graça dele, porque graça não é algo que Deus dá e tira. Ele dá a quem crê e só perde aquele que
resiste a essa graça, aquele que abandona essa graça, aquele que dá as costas por essa graça. Então, a única forma de você ser condenado é você não aceitar que o Senhor, ele pode todas as coisas na nossa vida. Amém? O humilde, ele reconhece que a batalha é do Senhor, atraindo para si a intervenção divina e auxílio dos anjos, como aconteceu com Daniel. Então, resumindo aqui, humilhar-se não é se diminuir, é colocar Deus no lugar que pertence a Ele. E qual é o lugar de Deus na sua vida? Qual é o lugar que Deus tem ocupado na nossa vida hoje? Deus, ele tem sido o centro de tudo. Jesus, ele tem sido verdadeiramente seu único e suficiente Salvador. É nele que você tem depositado as suas esperanças. É nele que você tem buscado as respostas que você necessita. É nele que você tem buscado a provisão e o suprimento das suas necessidades. Eu não sei se hoje o seu problema é financeiro, se é saúde, se é familiar. A única coisa que eu tenho certeza é que Deus, ele pode tudo. E você pode tudo nele, pois ele que nos fortalece. Amém? Glória a Deus. E essa palavra que eu queria deixar hoje para os irmãos. E agora eu quero estar encerrando aqui com uma oração. Não deixe de deixar nos comentários deixar nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Compartilhe essa live com aquele que você que precisa de uma palavra de esperança, que precisa de uma resposta de Deus, porque eu creio que o Senhor já nos respondeu, né? E nós vamos continuar debaixo dessa graça maravilhosa, não só nesses 21 dias, mas todos os dias com o Senhor, através daquilo que nós temos aprendido com Ele. Amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, Pai, nós apresentamos a Ti, Senhor, a nossa campanha, apresentamos a Ti, Senhor, cada vida que está empenhada, Pai, em alcançar em Ti, meu Deus, aleluia, aquilo que é agradável ao Senhor. Sim, meu Deus, porque nós temos as nossas petições, nós temos as nossas vontades, os nossos sonhos, as nossas necessidades, Pai. Mas se essas necessidades, esses sonhos, essas petições não estiverem alinhadas com a Tua vontade, Pai, de nada, Papai, adianta, Senhor, o nosso clamor, de nada adianta, Senhor, a nossa resistência. Então nos dá, Senhor, essa humildade, Pai. Nos dá, Senhor, essa sabedoria, meu Deus, para buscar em Ti. Senhor, não simplesmente para que a gente venha deixar de comer aquilo que a gente gosta nesses 21 dias, mas para que a gente venha aprender a apreciar aquilo que verdadeiramente é necessário nas nossas vidas, Pai. Para que nós venhamos, Senhor, demonstrar, Senhor, qual que é o seu lugar nas nossas vidas, meu Deus, aleluia. E não, Senhor, ó Deus Santo, querer impor, Senhor, uma posição nossa diante de Ti, mas que o Senhor venha ocupar o seu lugar que é devido, Senhor, na nossa casa, na nossa família, em todas as áreas, Senhor, da nossa vida. Pai, que em nome de Jesus, aleluia, nós não venhamos ser tolos, Papai, ao jejuar, Senhor, ao orar, mas que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos dar sabedoria, direcionamento, meu Deus, simplesmente, Senhor, para que a gente não venha passar fome, mas para que a gente venha verdadeiramente agradar o coração do Senhor. Esse é o nosso objetivo principal. Aprender mais de Ti, ouvir a Tua voz, Pai, porque a resposta que vem do Senhor, aleluia, mesmo contrariando, Senhor, a nossa vontade, Pai, é essa que é agradável, Senhor, para nossa vida, é essa que queremos, é essa que obedeceremos e é essa, Papai, aleluia, Jesus, que buscamos, Pai, para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Assim nós oramos, Senhor, já bendizendo, Senhor, o Teu santo nome, já Te agradecendo, Papai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém?